A versão 11.0 do Tricalc apresenta uma evolução ao nível do interface gráfico do programa. Assim, seguindo as evoluções da Microsoft ao nível do guia de estilo do Windows, incorporou-se na versão 11.0 do programa Tricalc o sistema Rainbow, ou frisos como é conhecido em português, que permite aceder diretamente às funcionalidades do software sem ter que percorrer vários níveis de menus. Assim, todo o programa foi reestruturado para agrupar em menus principais os frisos com acesso direto a cada uma das funções. Torna-se assim o trabalho mais produtivo ao não ter que clicar várias vezes para aceder às funções dentro dos menus. Todo este trabalho de incorporação do novo interface no programa Tricalc obrigou ao agrupamento das funções em novos conjuntos. Assim, o menu de edição que existia anteriormente foi agrupado na função no friso de geometria e está acessível aqui com as funções de copiar, colar, simetria, repetir e reverter. Também os menus de listagens e gráficos passam a estar disponíveis aqui com acesso direto a cada uma das funções. Antigamente estavam incorporadas no menu denominado Resultados. Houve também outras alterações ao nível das funções que estão dentro de cada um destes menus e a utilização do botão da função do Tricalc para agrupar funções, nomeadamente as funções que estavam no menu fecheiro. Outra das grandes vantagens do novo sistema é a possibilidade de rapidamente o utilizador poder colocar na barra de acesso rápido os ícones que mais vezes necessita para trabalhar. Essa funcionalidade é ativada com o simples clicar do botão direito do rato. Por exemplo, se quisermos incorporar a função de introduzir sapatas isoladas na barra de acesso rápido, bastaria clicar aqui com o botão direito do rato e pedir para adicionar essa função à barra de ícones de acesso rápido. No entanto, a Artec optou por manter-se disponível no programa Tricalc o método de trabalho anterior. Assim, é possível aos utilizadores continuarem a utilizar o sistema de menus que existia, menus e barras de ícones, que existia na versão 10 do Tricalc. A alternância entre menu, o sistema de menus e de ícones da versão 10 e a nova versão Rainbow ou de frisos da versão 11 realiza-se através da alteração do estilo de menu, que pode ser através de barras de menus, o sistema de versão Tricalc 10.0, ou da cinta ou friso de opções da versão 11.0. Quando se seleciona a passagem de um dos sistemas para o outro, o programa avisará que essa aplicação do novo sistema de trabalho irá se realizar no próximo reiniciar do programa. Vamos ver. Ao reiniciar-se então o programa, encontramos já o sistema de menus e barras de ícones da versão 10.0 do programa Tricalc. É possível, a qualquer momento, através da função Ajudas ver estilo de menu, regressar ao sistema de frisos. Mais uma vez, o programa avisará que essa aplicação do novo sistema de menus será realizado após reiniciar-se o programa. É assim possível a qualquer utilizador optar por trabalhar no sistema a que está acostumado, o sistema vigente até ao Tricalc 10.0, ou passar a trabalhar com o novo sistema de frisos do Tricalc 11.0. A escolha é do utilizador, nós deixamos a possibilidade de utilizar um ou outro, ou inclusive optar pelo melhor dos dois ambientes de trabalho, ao permitir a incorporação de barras de ícones dentro do sistema de frisos. Para isso, com o botão direito do rato, continuamos a ter acesso às barras de menus, que poderemos ativar e colocar em qualquer zona do nosso ambiente de trabalho. Podemos ainda continuar a criar barras de ícones personalizadas para utilizar na versão Tricalc 11.0 com o sistema de frisos. Temos assim então que na versão 11 do Tricalc passa a ser mais fácil
selecionar diretamente as funções que necessitamos para utilizar. Aumenta-se assim a produtividade de trabalho. Tendo como exemplo a representação deste gráfico que aqui está, de um pórtico, podemos, por exemplo, para requerer um gráfico de momentos fletores ou de um esforço transverso, não ter que desdobrar os menus e aceder diretamente aqui para escolher, por exemplo, o gráfico de deslocamentos ou para pedir o gráfico de um qualquer momento, esforço axial ou esforço transverso. Portanto, as funções encontram-se mais disponíveis e também de mais fácil localização ao estarem aqui colocadas. Além de produtiva, esta novidade do TriCalc 11.0 vem também garantir a continuidade futura do programa TriCalc dentro daquilo que são os guias de estilo da Microsoft e, portanto, continuar a acompanhar a evolução dos interfaces gráficos dos softwares que trabalham em Windows. Não deixando, no entanto, de manter a retrocompatibilidade com a versão 10 do TriCalc e com todo o sistema de menus e barras de ícones a que os nossos utilizadores já estavam acostumados. TriCalc 11.0 mantém a forte aposta da Artec no sistema OpenBIM e na exportação e importação de modelos BIM de TriCalc para programas de modelação tridimensional. Assim, na versão 11.0, deu-se especial atenção à implementação de informação adicional aos modelos tridimensionais que se exportam desde o TriCalc. Até agora, o TriCalc exportava a informação geométrica completa dos seus modelos estruturais para o formato IFC, BIM, com a informação detalhada dos perfis utilizados, dos diâmetros utilizados e toda a informação geométrica associada ao modelo estrutural, mas não permitia ao utilizador acrescentar informação personalizada a esses ficheiros exportados. Na versão 11.0 modifica-se essa situação, permitindo aos utilizadores identificarem informação própria relacionada com o projeto, relacionada com a família de elementos ou inclusive com cada um dos elementos em particular. Vejamos como. Quando agora selecionamos a exportação ou a criação de um modelo BIM a partir do TriCalc, o programa vai nos permitir exportar a medição com os seus códigos para utilização no nosso sistema GEST mais MIDPLAN para se obter o orçamento detalhado da estrutura. Vai permitir utilizar todas as funções de exportação que já existiam anteriormente na versão 10.0, nomeadamente como é que se vai exportar as armaduras, como elementos extrudidos ou como elementos sólidos, o agrupamento de armaduras como é que é realizado e também como é que se organiza hierarquicamente a informação dentro do modelo BIM. Neste caso temos aqui organizado por tipo de elemento, viga, pilar, laje, etc. Mas podia ser por fase construtiva ou por conjunto. A novidade da versão 11.0 é a possibilidade de agora se adicionar informação personalizada ao nível do projeto, ao nível da estrutura, ao nível do tipo de elemento, família de pilares, por exemplo, e inclusive ao nível do elemento particular, de um elemento singular da estrutura, acrescentar-lhe informação que é exportada no IFC. Assim eu posso exportar informação para o projeto, criando aqui o nome que eu queira para o conjunto e adicionando o tipo de dado que eu queira, como por exemplo o nome da organização que está a fazer o projeto de estabilidade. Também ao nível de estrutura eu poderia acrescentar aqui informação, por exemplo, as condições, os regulamentos que tinham sido utilizados nesta estrutura. Ao nível do tipo de elemento também podemos aqui criar o tipo de informação que queiramos, criando aqui um conjunto qualquer, um P-settings qualquer, para pilares, vigas, equilíbrios, portanto, para vigas de equilíbrio, sapatas, maciços, estacas, lajes, e adicionar informação, por exemplo, descritiva
de alguma característica que quiséssemos colocar relacionadas com o pilar, modo de elasticidade do pilar ou outra informação qualquer. Também é possível colocar um código de referência que esteja relacionado, por exemplo, com os sistemas de classificação internacional, os sistemas standard de classificação internacional, como no Omniformat ou o Uniclass 2015, por exemplo. Finalmente, ao nível do elemento propriamente dito, um elemento singular do nosso projeto, do nosso modelo estrutural, também é possível colocar aqui qualquer informação que se queira, por exemplo, o material, as secções, o número do pilar, o nome que a gente queira dar em termos de projeto a esse elemento, tudo isso pode ser exportado para o modelo BIM IFC. Abre-se assim os modelos BIM IFC de Tricalc à informação que o utilizador queira utilizar, torna-se estes modelos mais úteis, uma vez que podem também incorporar informação, inclusive do sistema de classificação da construção, como referimos, e mantemos assim o nosso compromisso também de tornar o programa o mais compatível possível com o sistema OpenBIM, que permite a troca de dados, de informações entre softwares BIM. Outra das novidades que foi implementada na versão 11.0 do software Tricalc foi o aumento da informação disponibilizada nas famosas etiquetas emergentes do Tricalc. Recordamos que as etiquetas emergentes foram uma função implementada em Tricalc 10.0 e que passou a permitir de uma forma muito expedita, muito produtiva, saber imediatamente quais os esforços, bem como as características geométricas de qualquer barra da estrutura e também os deslocamentos em qualquer nó da estrutura, bastante para isso pousar o rato sobre o elemento em questão, nó ou barra, e obter então essa informação. Este trabalho com etiquetas emergentes permitiu aumentar grandemente a produtividade na análise de estruturas. Não deixou de ser necessário chamar listagens com extensas informações e localizar nessas listagens o número da barra ou do nó que se queria analisar. Muito elogiada pelos nossos utilizadores, a utilidade destas etiquetas emergentes foi aumentada na versão 11.0 do Tricalc. Agora, quando se coloca o cursor sobre qualquer elemento, passamos a ter também informações das cargas aplicadas nesse mesmo elemento, bem como das características de novos elementos que anteriormente não eram contemplados, como paredes resistentes, lajes, etc. Assim podemos aqui constatar a aplicação de uma carga, a existência de uma carga contínua de 1,15 kN de carga permanente neste pilar, neste caso o peso próprio. Se pousarmos aqui nesta viga, encontramos já uma carga contínua de 10 kN, uma parede exterior, aplicada também nesta barra. Ao nível dos nós, temos informação dos deslocamentos e reparem também que passamos já a ter informação ao nível das chapatas das armaduras que lá estão colocadas, algo que antigamente não existia a possibilidade de saber com o simples colocar do cursor do rato. Inclusive, as ações sísmicas podem agora ser consultadas diretamente com a colocação do cursor do rato em qualquer nó da estrutura ou em qualquer elemento da estrutura. Vejam aqui na hipótese 5 e 6, hipótese de sismo segundo X e Z, a existência de uma carga relacionada com a ação sísmica. Também os elementos de paredes resistentes podem ser selecionados e aparecerem representadas as informações desses mesmos elementos. Se colocarmos o cursor em qualquer um dos nós da modulação da parede resistente, obteremos imediatamente também informação dos deslocamentos existentes nesse mesmo nó. Caso existissem ações superficiais aplicadas na parede resistente, também essa informação seria mostrada nas etiquetas emergentes. Ao nível das lajes,
passa também a ser possível colocar o cursor sobre a laje e obter a informação das cargas que aí estão aplicadas. Reparem que temos aqui o peso próprio da laje e depois as ações que estão aplicadas, mais 1 kN de carga permanente em toda a superfície da laje e mais 4 kN de carga também permanente aplicada em toda a superfície da laje. Temos depois informação de ações sísmicas aplicadas em vários nós da estrutura, nomeadamente ações de sismo vertical, portanto hipótese 24, como estava apresentado na etiqueta emergente. Aumenta-se assim mais uma vez a produtividade e a facilidade de analisar qualquer parte da estrutura, qualquer comportamento da estrutura, facilitando assim imenso a vida ao projetista. A ativação das funcionalidades das etiquetas emergentes passa a estar disponível no filtro de visualização e ativam-se ou desativam-se a representação dessas etiquetas emergentes clicando pura e simplesmente no respectivo ícone que aqui está e escolhendo a informação que queremos que apareça nessas mesmas etiquetas. Informação geométrica, informação de cargas, informação de resultados, podem ser deslocamentos, reações, tensões de terreno nas lajes de fundação ou tensões em nodos de paredes resistentes. A versão 11.0 do Tricalc passou a ter agora também a possibilidade de a representação dos pilares que atravessam determinada cota poder ser representada da forma que era até agora, até a versão 10, que é um tipo de representação mais específico para Portugal, portanto uma localização para Portugal, ou uma representação alternativa mais relacionada com o mercado do Brasil, portanto uma localização para o Brasil. Essa informação pode ser solicitada em qualquer plano de desenho. Por exemplo, se estivermos aqui a visualizar a cota 0, nós temos agora a possibilidade de, quando aparece o desenho, clicarmos com o botão direito do rato, okay? Irmos às opções de representação e escolher como é que queremos preencher os elementos que chegam ou atravessam o plano, nomeadamente neste caso os pilares. E depois podemos incluir uma legenda do tipo A ou do tipo P. Okay? E, portanto, em função da opção que nós aqui fizermos, será essa a funcionalidade, digamos, utilizada nos desenhos que vão aparecer. Por exemplo, se pedíssemos agora para visualizar a cota 360, cá está a informação já do pilar ali a cheio e aqui também a mesma situação. Okay? A legenda estará sempre disponível aqui para identificar o pilar que chega, o pilar que nasce, o pilar que passa e a mudança de secção. Melhora-se assim a leitura dos projetos, com a inclusão da legenda, e passamos a ter dois sistemas alternativos de representação. Ao nível dos desenhos, incorporaram-se também uma série de novidades no Tricalc 11.0. É agora possível, por exemplo, em desenhos que envolvam uma complexidade bastante grande em termos de ábacos, de zonas maciças, lajes fungiformes aligeradas, por exemplo, obter automaticamente a cotagem de todos os capitéis, de todas as zonas maciças existentes nessa laje fungiforme aligerada. Vou aqui, por exemplo, pedir para ver a cota 385 deste projeto que está em execução e se me aproximar de um elemento maciço, vou ter aqui já as cotas introduzidas de forma automática. Poupa-me assim imenso tempo de desenho, de edição de desenho em CAD, a posteriori, não sendo já necessário cotar estes elementos. Também ao nível da armadura de punçamento passamos a ter a possibilidade de representar a armadura real sobre o desenho. Essa armadura é apresentada em planta e também em corte, sendo possível deslocar o corte para qualquer zona, de modo a evitar sobreposições de texto.
Assim, se fizermos com o botão direito do rato mover corte, vai ser possível selecionar o corte da armadura de punçamento e colocá-la em qualquer outra zona, de modo a tornar mais legível a sua leitura. E aqui temos então um corte da armadura que aqui está colocada e representada também em planta. Evita-se mais uma vez trabalho de edição em CAD, uma vez que se passa a incluir a armadura de punçamento dentro do próprio desenho. Antigamente, como se recordam, aparecia apenas uma referência à armadura que aqui era colocada e teria que se ilustrar com um pormenor externo a armadura calculada. Ao nível dos relatórios foram também implementadas funcionalidades novas na versão do TriCalc 11.0. Assim, criaram-se novos relatórios para barras de betão, sejam vigas mistas ou de betão ou pilares, bem como informação nova para o relatório de comprovação ao fogo. É assim possível em estruturas que utilizem já o novo módulo 21, por exemplo, de vigas mistas, em que vemos aqui os conectores com as vigas de betão e a laje de chapa perfilada, obter um relatório mais detalhado do que era possível na versão 10.0 sobre as vigas e sobre os pilares, sejam eles metálicos ou de betão. Também ao nível da comprovação ao fogo é possível obter informação das temperaturas que se atingem nos elementos, portanto, no cálculo desses elementos ao fogo. A nova funcionalidade diafragma rígido vem permitir, em muitas estruturas de reabilitação, inclusive em estruturas em que se utilizem lajes de vigotas calculadas pelo fabricante, permitir utilizar uma definição de diafragma rígido sem ter que introduzir a respectiva laje no programa TriCalc. Para o efeito, quando escolhemos o tipo de laje a introduzir, existe uma opção para se utilizar unicamente como diafragma rígido e não necessitarmos assim de introduzir uma laje com as suas características no programa TriCalc. Todo o restante processo de introdução da laje é bastante simples e consiste em definir, tal e qual como se faria numa laje normal, o contorno da respectiva laje e depois deixar a função desativada, não sendo necessário indicar a direção de distribuição das cargas, uma vez que estamos a trabalhar apenas com diafragma rígido e não com uma laje a distribuir cargas para as vigas. As cargas seriam introduzidas pelo utilizador em função do cálculo que realizasse para esses pavimentos. Também é possível introduzir o diafragma rígido e uma ação superficial, de modo a que a distribuição de cargas para as vigas seja feita automaticamente e não tenha de ser calculada pelo utilizador. Esta função, como eu disse, é útil quando se utilizam lajes de fabricantes em que essas lajes são calculadas pelo próprio fabricante e também muitas vezes em reabilitação, enquanto temos tipos de pavimentos, madeira por exemplo, que não vamos modelar no TriCalc, mas queremos considerar alguma informabilidade ao nível dos pisos. Ao nível da verificação de geometria no programa TriCalc, adicionaram-se também novas funcionalidades que permitem agora verificar de forma automática situações potencialmente problemáticas, como, por exemplo, as vigotas que apoiam sobre uma viga fictícia e que efetivamente não estão a apoiar porque se trata de uma viga fictícia. Passou-se também a controlar se nas ações, opções, se tinham definidos coeficientes
positivos e, portanto, valores não nulos nos coeficientes de segurança. Portanto, se por algum motivo o fecheiro dos coeficientes de segurança estivesse deteriorado e tivesse valores negativos ou valor zero, o programa iria automaticamente informar dessa situação. Também a massa sísmica mobilizada, portanto, informação que nós podemos obter quando calculamos a estrutura ao sismo e que é possível obter, por exemplo, aqui na listagem de períodos e frequências modais. Reparem que neste caso nós tínhamos 96% da massa mobilizada numa direção, mas na outra direção só tínhamos 18% da massa mobilizada e, portanto, não cumprimos com aquilo que regulamentarmente é exigível de ter pelo menos 90% da massa mobilizada em cada uma das direções. Ora, esta situação anteriormente tinha que ser vista pelo utilizador, tinha que vir consultar a listagem e verificar se isso se cumpria ou não. A partir de agora, a verificação de geometria alerta para as situações em que efetivamente a massa mobilizada não seja pelo menos 90% da massa, massa sísmica do edifício em cada um na análise sísmica. Temos também na verificação de geometria informação que anteriormente, por exemplo, não era indicada na verificação de geometria, que agora que é se nós definirmos que os impulsos de terra, os impulsos de terreno, os impulsos do nível freático estiverem definidos por uma cota inferior à base da parede resistente ou do muro de cavo. E, portanto, aí o programa irá alertar para essa situação para que possamos assim corrigi-la. Existem outras modificações que também foram feitas a nível da verificação de geometria e que aumentam assim a segurança dos projetos e facilitam a vida ao projetista. Ainda no que diz respeito às melhorias relacionadas com a exportação e importação BIM, de referir que agora é possível exportar os modelos BIM com as vigas mistas ou vigas compostas do novo módulo 21 do Tricalc e, portanto, essa informação será exportada com os conectores, a viga e a respectiva laje de betão dentro do mesmo modelo. É também ainda possível importar sapatas e FC Footing para o programa Tricalc. Tricalc irá reconhecer se as sapatas incorporam só um pilar, colocará uma sapata isolada. Se incorporam dois pilares, irá colocar uma sapata conjunta. Ou se uma sapata incorpora mais do que dois pilares, e aí irá automaticamente colocar uma laje de fundação, de modo a facilitar desde logo a modulação ao projetista para esse tipo de elementos. Em Tricalc era já possível, na versão 10, fazer automaticamente, de forma automática, o software fazer de forma automática a sobreposição, as emendas das armaduras, a armadura positiva sobre os apoios, a armadura negativa a meio vão, nos pilares inclusive é fazer a emenda das armaduras dos pilares a meia altura dos pilares, ou seja, fazer as emendas das armaduras, o corte das armaduras nas zonas mais favoráveis em termos de projeto, nas zonas menos solicitadas. Era também já possível dispensar ou modificar o cálculo das armaduras de esperas dos pilares para que o varão de aço arrancasse diretamente da fundação e tivesse logo o comprimento total do pilar, em alternativa ao método de cálculo antigo, que tinha as armaduras de espera e depois as armaduras dos pilares que faziam a sobreposição e a emenda. Essas eram funcionalidades que já estavam na versão Tricalc.10 e que vamos ver aqui também neste exemplo, mas na versão 11.0 aumentou-se o nível de personalização que é possível dar ao projeto através da possibilidade do projetista definir as zonas de emendas das armaduras onde ele necessitar, onde ele precisar. Para exemplificar esta situação, poderíamos, por exemplo, pedir aqui para ver a armadura deste pórtico que aqui temos, clicando aqui. Temos então aqui a representação da armadura da laje
da chapa perfilada com a sua armadura por cima, os conectores aqui de transverso também colocados e a viga metálica por baixo, também aqui a representação em corte. E depois temos aqui a parte da viga de betão também aqui representada, e vejam que de forma automática o programa já está nas armaduras de negativos a fazer a emenda a meio vão, zona menos solicitada, e na zona das armaduras positivas a fazer a emenda no apoio, portanto a zona menos solicitada. Também já está a fazer o aproveitamento dos diâmetros de varões até os 12 metros para otimizar a armadura e evitar trabalho depois de peritagem, de preparação de desenhos ao projetista. De qualquer modo, na versão 11.0 é possível agora chegarmos aqui e podermos nós definir exatamente os pontos de corte onde as armaduras vão ser emendadas de forma personalizada. E portanto eu posso indicar aqui onde é que eu quero colocar o meu corte da armadura, e se o corte é sobre a armadura superior, sobre a armadura inferior ou sobre a armadura de alma, e depois também indicar se esse corte se realiza a uma determinada distância do eixo do pilar, se realiza no centro de um vão, na origem do vão ou no final de um vão, e inclusive quando se pede a origem do vão, indicar a distância da origem desse vão, e no final do vão também a possibilidade de indicar essa distância. Portanto, se eu quisesse fazer agora a emenda ou corte da armadura superior a 2 metros da origem deste vão, eu poderia indicar aqui essa situação, introduzir ali o valor de 2 metros, fazer introduzir e clicar no vão onde eu quero fazer o corte. E ali estava indicada essa situação. Se quisesse fazer o mesmo neste vão, mas por exemplo a 3 metros, okay, poderia introduzir aqui também a emenda da armadura na origem daquele vão, ou se quiséssemos inclusive no centro do vão, e portanto seria introduzir aqui para fazer a introdução desses pontos de corte. A qualquer momento podemos eliminar qualquer dos pontos introduzidos, okay? Bastaria para isso clicar no respectivo ponto de corte ou deixar ficar, e portanto o programa irá depois representar as armaduras com esses pontos de corte. Ao nível da exportação BIM, passou-se a incluir a possibilidade de exportar já as novas vigas mistas realizadas com o Tricalc, e portanto, além do perfil metálico, vai também exportados os conectores transverso, os conectores de corte, bem como a armadura calculada para a cabeça de betão e que aqui se encontra representada. De referir que este módulo 21 do Tricalc permite o dimensionamento destas armaduras de negativos e, portanto, não está limitado ao cálculo de vigas biapoiadas em que só se calculam os conectores de corte e não se permite que seja mobilizada a parte da armadura negativa, uma vez que ela não é calculada conjuntamente. No caso do Tricalc, o cálculo é efetuado conjuntamente, a armadura é dimensionada para os momentos negativos que aí existam e, portanto, nós podemos utilizar quer vigas biapoiadas, quer vigas que passem sobre um apoio e tenham momentos negativos sobre esse apoio. Ainda nos modelos BIM, ao nível da importação dos modelos BIM, como já foi referido anteriormente, existe a possibilidade agora de importar modelos BIM através do formato IFC, e quando se realiza a importação desses modelos BIM, existe a possibilidade de fazer a importação do chamado IFC Footing, as sapatas, não é? E em função do número de pilares que existam nesses IFCs footings, um pilar, 2 pilares ou mais do que 2 pilares, o programa irá colocar sapata isolada, sapata conjunta ou inclusive desenhar a laje de fundação logo para poupar trabalho de modelação ao projetista. Outras funcionalidades presentes ainda na versão 11.0 do Tricalc, podemos referir a diminuição das aberturas mínimas permitidas em laje, que agora podem ter só meio metro quadrado, antigamente tínhamos que ter pelo menos 1 metro quadrado. Também
a possibilidade de gerir a comprovação das peças ao fogo diretamente nos conjuntos e de forma individual para cada um dos elementos dos conjuntos. A ferramenta de deformada entre dois pontos para calcular, por exemplo, a flecha entre dois pontos, passa a ter novas informações. Os relatórios de pilares que passam a ter a representação incluída dos próprios bulbos da flexão composta desviada, onde se representam os pontos de solicitação com o esforço axial e os momentos em Y e em Z do pilar e o prolongamento dessa reta até ao limite do bulbo da flexão composta desviada, obtendo-se assim o aproveitamento de cada um dos pilares. A seleção múltipla de barras foi também modificada para se poder identificar melhor os elementos que já estão selecionados numa função de seleção múltipla de barras, como o copiar e colar, por exemplo, e muitas outras funcionalidades que foram implementadas na versão 11.0 do programa Trical. Na versão 11.0 realizaram-se também várias alterações ao nível da implementação do novo módulo Trical 21. Assim, passa a existir na parte de secções e bases de dados a base de dados dos conectores que são possíveis de utilizar, os conectores de corte que são possíveis de utilizar no Trical. Base de dados essa que é aberta e, portanto, pode ser ampliada pelo utilizador. Passaram também a existir relatórios e funções de geometria que são específicas para o módulo 21, para a introdução do módulo 21, bem como na parte de secções em que eu posso introduzir vigas mistas, as vigas compostas, e, portanto, indicar qual a altura da viga de botão a utilizar, da laje, por exemplo, a altura da laje, ou definir explicitamente só uma parte da altura da laje. A largura da viga de botão, considerarmos que trabalha conjuntamente com a viga metálica, que pode ser igual à do perfil de aço que lá está colocada inferiormente, ou podemos defini-la explicitamente para um determinado valor. E também, em certos casos, quando a nervura da viga mista é paralela à laje de chapa, definirmos uma largura adicional da nervura aqui através deste valor. Portanto, são funcionalidades, outras que também estão espalhadas pelo programa, que foram implementadas para receber de forma integrada, para poder calcular de forma integrada o módulo 21 dentro do programa Trical.